Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está nessa manhã? Bom dia. Café com Palavra mais uma manhã, que o Espírito Santo possa adentrar a sua vida, que o Espírito Santo possa coordenar a sua manhã, que Deus poderoso, onisciente, onipotente, onipresente possa gerir, a nossa história, o nosso começo de semana, e nós possamos estar debaixo das potentes e poderosas mãos do Senhor, sendo guiados por Ele, por todas as vontades do Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor, não a nossa. Que seja feita a tua vontade diante das circunstâncias, não a nossa. Que o Espírito Santo possa nos encher nessa manhã de uma tal forma a qual nós nos sintamos agraciados por Ele. E nós agradecemos nessa manhã por mais esse dia, agradecemos nessa manhã pelo privilégio de aqui estarmos, agradecemos nessa manhã porque Ele nos deu novamente a vida, porque Ele nos projetou, porque Ele nos amou primeiro. O amor do Senhor vem antes de qualquer coisa, o amor do Senhor vem antes do nosso amor, o amor do Senhor vem antes de qualquer sentimento. Ele nos amou primeiro, Ele nos criou e por esse amor nós estamos aqui, por esse amor nós estamos diante dEle, tentando fazer a vontade do Pai. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe com graça a sua manhã, o seu começo de semana. Vamos dar continuidade no nosso livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 14, vai dizer assim: E naqueles dias, pondo-se Pedro em pé no meio dos irmãos, e o número de pessoas em um mesmo lugar era de 120. Era de quase 120, perdão. Varões irmãos. Estou procurando aqui uma caneta porque eu gosto de sublinhar quando eu estou lendo, perdão. Varões irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura, que de antemão o Espírito Santo falou pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, o qual era contado entre nós e teve herança nesse ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, e enforcando-se, arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso tornou-se notório entre todos os moradores de Jerusalém, de tal maneira que, na linguagem própria deles, esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue, pois está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua habitação, e não haja quem habite nela, e tome outro ofício de seu bispado. Convém, pois, que dentre os varões que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido nos céus, que um deles seja ordenado testemunha conosco da sua redenção. Apresentaram-se dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, manifesta qual desses dois escolheste, para que tome lugar neste ministério e apostolado, de onde por transgressão caiu Judas e se desviou para ir para o próprio lugar. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, que foi agregado aos 12 apóstolos. Amém. A palavra do Senhor nessa manhã nos remete ao lugar que estavam as pessoas, diz aqui. Diz aqui no começo que o número de pessoas eram quase 120. Veja que ontem nós lemos o versículo 14,
que falava sobre a perseverança unânime em oração e clamor com as mulheres e com Maria e os irmãos de Jesus. E aí diz que naqueles dias estavam todos reunidos em torno de 120. E estavam reunidos pessoas, não eram homens. Mas quando Pedro se identifica para falar, se levanta no meio de todos, se posiciona para falar algo, ele não fala de pessoas nem de irmãos em si. Ele fala varões, ele fala para homens, ou seja, as mulheres que estavam ali foram novamente negligenciadas, né? Ele se posiciona como varões irmãos, mas se a gente analisar o versículo 14, nós vamos ver que não eram somente homens, e sim homens e mulheres que estavam ali. Então nós vamos ver que eram homens e mulheres que receberam o Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ver que ele se posiciona para falar. Pedro se levanta no meio da multidão, ainda vazio por quê? Porque ainda não havia descido o Espírito Santo sobre a vida deles, que vai dar-se esse fenômeno logo, logo. E ele começa a falar sobre Judas, começa a falar sobre o que aconteceu, começa a falar sobre o campo que foi comprado com dinheiro, que Judas traiu a Jesus com as 30 moedas de prata, e começa a falar sobre o nome do campo, que o campo é chamado de campo de sangue, e também que no livro de Salmos, segundo Davi já havia escrito, deveria ser colocado alguém no lugar de Judas, né? No Salmo, mais precisamente 69, 25 e o Salmo 109, 8, que vai falar sobre isso. E Pedro se posiciona dizendo que convinha que o novo apóstolo fosse alguém que havia caminhado com Jesus e com eles naquele tempo, começando desde o batismo de João, que deveria ser alguém que tivesse visto a ressurreição. E diante desse discurso de Pedro, que ele não foi, né? Assim a gente não vê ele ter sido mandado a fazer isso, mas foi mais por uma atitude humana, né, de fazer. Se apresentam dois. Diz aqui a palavra que se apresentam dois. Um José, chamado Barsabás, com o sobrenome o Justo, e outro chamado Matias. Então eles oraram ao Senhor. Primeiro eles colocam alguém. Não diz que primeiro eles oraram a Deus e Deus mandou eles colocarem alguém no lugar de Judas. Primeiro eles colocam alguém no lugar de Judas e oram a Deus. E quando eles oram a Deus, eles fazem uma oração dessa forma: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, manifesta qual desses escolheste, para que tome lugar nesse ministério e apostolado, por onde a transgressão de Judas se desviou para o seu próprio lugar. Então, eles lançam sorte, assim como se fazia no tempo da lei. Quando não havia o Espírito Santo entre eles, era lançado sorte, e sobre aquele que caísse era considerado que Deus estava escolhendo. E dessa forma foi feita. E aqui a sorte caiu sobre Matias, não caiu sobre o justo, sobre José, o justo. E a palavra que eu gostaria de trazer nessa manhã é bem simples e bem soberana da parte de Deus. Nem sempre a sorte cai sobre o justo.
A maioria das vezes a sorte cai sobre o outro. O justo muitas vezes fica de fora. Às vezes é o outro que entra no lugar do justo. O justo muitas vezes não é contado, não é pautado. O justo muitas vezes não é escolhido. Muitas vezes o justo fica de fora. Muitas vezes o justo fica para depois. E aqui nós vemos que Matias foi escolhido através do lançamento de sorte. Mas nós vamos entender nessa manhã que esse lançamento de sorte, aqui toda essa escolha já foi algo que não foi ordenado por Deus. Já foi algo nesse momento. Não estou dizendo que não era para ter sido escolhido outro, estou dizendo que este não era o momento exato de haver uma escolha. O momento exato, talvez, de haver uma escolha fosse após o momento da descida do Espírito Santo. Eles tinham uma promessa que alguém desceria para os ajudar, que haveria um consolador, que haveria algo para os direcionar. Mas Pedro, precipitado, o PP, Pedro precipitado, ele se posiciona e já quer escolher e já quer fazer da maneira dele, porque nós vamos ver que Matias, depois ele não é mais citado, não fez nada assim que fosse grandioso, né? No meio dos 12, não tinha nada assim que fosse tão grandioso para o nome de Matias. Então nós vemos que muito antes nós veríamos um apóstolo que foi escolhido depois. Esse sim foi escolhido por Deus, que foi o apóstolo Paulo. Então nós vemos que a precipitação até pode acontecer na vida do homem, mas que após muitos anos o verdadeiro escolhido ele é apresentado e que faz realmente o que tinha que ser feito. Então este lugar aqui eu tenho assim no meu coração que deveria ser um lugar para o apóstolo Paulo, que naquele momento não estava ali, né? Naquele momento ainda não era um convertido, porém era um que Deus tinha escolhido. Mas nós somos humanos e no nosso tempo humano nós não temos a capacidade de espera. Nós não temos a capacidade de esperar por aquilo que Deus tem para nós. Então, por não termos a capacidade de esperar, muitas vezes cometemos erros, muitas vezes cometemos escolhas erradas. Escolhas erradas. Teve dano? Não teve dano. Não teve grandes danos de escolher Matias. O dano é que a gente, analisando a palavra do Senhor, vai ver que talvez o escolhido, este próximo escolhido, sem dúvida seria o apóstolo Paulo, que era um homem de grande dimensão espiritual após ter tido o encontro com Jesus. Porque o verdadeiro apostolado era ter tido o encontro com Jesus, era ter conhecido a Jesus, era conhecer a Jesus, não simplesmente de andar com Jesus, caminhar aquelas léguas, caminhar como os apóstolos, assim como Pedro falou no seu discurso, que caminhou, que viu a ressurreição, mas se ele não entendeu nada do que viu. Muitas vezes estamos caminhando, estamos indo à casa do Senhor, estamos nos colocando e não estamos entendendo nada daquilo que Jesus está ensinando. Então, brevemente, vou deixar aqui essa palavra nessa manhã. Temos que entender aquilo que Jesus está nos ensinando, não simplesmente porque estamos indo à casa de Deus. Então, você que é o escolhido nessa manhã, não se precipite diante das escolhas. O Senhor faz tudo da maneira dele e no tempo dele. Que Deus abençoe você, que você tenha um dia de vitória e uma semana cheia de graça da presença de Deus. A paz do Senhor Jesus.